Bill Gates está vendendo suas ações para se preparar para um dos piores desastres econômicos da história. Gates é conhecido por ser um CEO e é ainda melhor em crescimento de capital com investimentos. Com a ajuda de seu gerente de fundos, Michael Larson, Gates conseguiu faturar 50 bilhões de dólares nos últimos 20 anos. Gates e Larson não apenas ganharam bilhões com a alta, mas também se prepararam com sucesso para a bolha do .com e na recessão de 2008. Isso permitiu que eles superassem consistentemente o S&P 500 e aumentassem sua riqueza a novos patamares. Gates e Larson estão agora se preparando agressivamente para o que se tornará uma das piores recessões de todos os tempos. Não é segredo que a economia está em uma posição difícil. A economia dos Estados Unidos está passando por uma inflação acelerada, o menor consumo da história, a guerra entre Rússia e Ucrânia, baixas taxas de poupança do consumidor e níveis recordes de dívida. O governo injetou trilhões de dólares na economia em 2021. Já em 2022 é o completo oposto disso, com o governo retirando trilhões de dólares da economia. Gates está especialmente preocupado com a armadilha artificial que a Reserva Federal criou para si mesma. A economia está atualmente sendo atingida por uma faca de dois gumes. Um fio da espada está acelerando a inflação e o outro é o enorme nível de dívida do governo. O governo agora tem duas opções: destruir o dólar americano ou quebrar a economia. Correndo o risco de estourar a bolha da dívida, a Reserva Federal decidiu seguir com a segunda opção de desacelerar a economia sob o risco de um colapso sem precedentes. Recentemente, vimos a Reserva Federal aumentar as taxas de juros em 75 pontos base, que é o maior aumento desde 1994. Esse aumento ajuda substancialmente a desacelerar a inflação para investimentos empresariais e hipotecas. As taxas de hipoteca de taxa fixa de 30 anos aumentaram recentemente pelo maior salto de uma semana em 35 anos. Se esse aumento na taxa de juros desacelera demais a economia, pode estourar a bolha de dívida existente e levar a economia a uma recessão ou depressão. Um aumento nos preços do petróleo está fortemente correlacionado com recessões. Toda vez que o petróleo bruto Brent cruza 100 mil por barril, quase sempre ocorre uma recessão. O petróleo bruto Brent está atualmente em cerca de 120 dólares por barril, sinalizando que uma recessão está chegando. O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan mostra que o sentimento do consumidor é atualmente o mais baixo desde a recessão de 2008. A economia funciona em ciclos, com níveis de dívida continuamente atingindo picos e fundos de forma cíclica. Gates e Larson reconheceram que 2021 representou um período de imensa especulação. Em preparação para um colapso no mercado de ações dos Estados Unidos, Gates e Larson vêm implementando uma variedade de estratégias de hedge. No momento desse vídeo, o S&P 500 ainda está mais de 15% acima do pico pré-pandemia. Gates não vê razão para que seja assim. A economia era muito mais forte antes da pandemia. A atividade do consumidor estava crescendo e o lado da oferta também. A pandemia tem um sério impacto tanto para consumidores quanto para fornecedores. A impressão de dinheiro não pode apenas impulsionar a atividade econômica de volta aos níveis pré-pandêmicos. O impacto econômico da pandemia ainda é sentido hoje. O comportamento das pessoas em termos de querer viajar ou ir a eventos ou até mesmo ir a um restaurante foi totalmente alterado pelas preocupações com a doença. Além do cenário econômico ser frágil, Gates também não acredita que a pandemia acabou. Gates disse ao Financial Times que ainda corremos o risco de essa pandemia gerar uma variação que seria ainda mais transmissiva e ainda mais fatal. Ele explicou ainda mais dizendo que não é provável. Não quero ser a voz da desgraça, mas temos um risco de 5% de que ainda não vimos o pior dessa pandemia. Portanto, não só temos inflação e passivos altos, mas também uma pandemia que ainda pode piorar. Todos esses fatores combinados e com os Estados Unidos em risco de uma assustadora crise econômica e social. Gates mencionou ativos produtivos como sua especialidade quando se trata de investir, mas na verdade ele está vendendo seus ativos. Seu registro trimestral mais recente para o primeiro trimestre de 2022 revelou que ele vendeu milhões de ações em várias empresas. Isso incluiu mais de 1,3 bilhão da Berkshire Hathaway, mais de 500 milhões da Caterpillar e uma vasta gama de outras ações.
Para entender por que Gates está vendendo suas ações, precisamos mergulhar na estratégia de Michael Larson. Larson é o cérebro por trás da operação. Ele sabe exatamente como maximizar o alfa, que é conhecido no mundo dos investimentos como o retorno ajustado ao risco. Enquanto o mercado caiu imensamente durante o ano de 2008, Gates experimentou um declínio muito pequeno em seu patrimônio líquido, segundo fontes próximas a ele. Embora a estratégia de Larson tenha permanecido em segredo, sabemos pelos registros públicos que ele reflete a estratégia de investimento de Buffett. Se dermos uma olhada nas participações no portfólio de Gates, podemos ver como a maioria dessas empresas não seria impactada por flutuações econômicas. Um exemplo disso é o estoque de gerenciamento de resíduos, do qual Gates possui 3 bilhões de dólares. Ninguém vai parar de despejar seu lixo porque o mercado de ações caiu 50%. Outro componente da estratégia de Larson inclui a diversificação para outras classes de ativos. Gates é o maior proprietário privado de terras agrícolas dos Estados Unidos por duas razões: alfa alto e diversificação. As terras agrícolas tiveram um retorno médio de mais de 11% de 1991 a 2018, com nenhum ano sendo negativo. Isso ocorre porque durante uma recessão, as pessoas não vão parar de comer alimentos. Isso permite que as terras agrícolas tenham um alfa alto, pois oferece altos retornos com pouca ou nenhuma desvantagem. Larson também é conhecido por investir em ativos alternativos, como private equity, que envolve a compra de empresas privadas semelhantes a terras agrícolas. Private equity é um setor que não está disponível para investidores de varejo como você e eu. No entanto, para Gates, o private equity é uma maneira fantástica de proteger ainda mais seu portfólio por meio da diversificação.